Boa noite a todos. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar um tópico novo, chamado Amor ao Próximo como a Si Mesmo. O tópico é o maior mandamento. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fique à vontade. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o vosso Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante, é aquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Isso também está em São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. Isso está em São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele e sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se aos pés, suplicou-lhes, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, eu vos lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e reuniu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhes aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até quando lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolarizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tivesse cometido. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais complexa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida o que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas, tendo a destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mais união, concórdia e benevolência mútua. Bom, vamos falar sobre o amor.
A gente vê que Jesus, quando ele é questionado qual é o maior mandamento da lei, Jesus deixa claro que o maior mandamento da lei é o amor. O amor a Deus, em primeiro lugar, aquele que nos criou, e amar ao próximo como a si mesmo. Então não dá para a gente amar a Deus e dizer que não ama ao próximo. Então é extremamente contraditório a gente ter a adoração pelo Criador, orar por Deus, mas desfazer dos homens, dos nossos semelhantes. Então o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, Jesus não está pedindo que nós devemos amar mais ao outro do que a nós. Isso é na mesma proporção. Conforme eu me amo, eu amo ao próximo. Aquilo que eu quero para mim, que é bom, eu automaticamente devo fazer isso ao próximo. Então, essa é a maior lei do mandamento, é a lei de amor. E aí a lei de amor a gente entende que vem misericórdia, vem indulgência, vem paciência, vem perdão, mas para que a gente possa viver todos os outros sentimentos, é necessário que a gente aprenda a se amar. É muito difícil perdoar, ter paciência, compreender, ser indulgente, ser misericordioso, se colocar no lugar do próximo, se eu não pratico isso comigo, se eu não me amo, se eu não vivo esse sentimento. Porque se eu não viver esse sentimento, as outras virtudes também é difícil nós vivenciarmos sem ter amor. Então o amor, Jesus coloca que é o primeiro mandamento, é a lei mais nobre, é amar. A gente estudou no Livro dos Espíritos na terça-feira que nós, na verdade, nós não temos uma cara metade, nós não temos alguém que nos complete, porque nós nascemos para amar as pessoas e não para amar exclusivamente uma única pessoa. Nós nascemos para amar as pessoas, amar aqueles que estão ao nosso redor. E é claro que esse amor que Jesus fala, ele começa conosco, ele começa no nosso universo íntimo. É muito difícil você querer se curar se você não se amar. É muito difícil você sair de uma depressão, de uma obsessão, de qualquer infortúnio se você não se amar. É muito difícil. O filósofo Seneca tem uma frase que diz que faz parte da cura o desejo de ser curado. Quer dizer, se eu não me amar, se eu não querer, não tiver uma boa vontade de querer a vida, de querer restabelecer a minha saúde, gostar de mim, é muito difícil ter a cura. É impossível você ter a cura. A gente fala de fé também, mas a fé, se não tiver amor, é uma fé sem movimento. É uma fé que não tem movimento, que não tem ação. Então nós precisamos, em primeiro lugar, quando Jesus coloca sobre o amor, em primeiro lugar, tem que começar conosco. Tem que começar conosco. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos aceitar como nós somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas manias, e procurar fazer o que há de melhor para nós. Nós precisamos exercitar a paciência conosco, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos compreender as nossas dificuldades, nós precisamos entender as nossas limitações, mas para isso nós precisamos de amor, de uma grande dose de amor. Porque se não tiver amor, não tem reequilíbrio, não tem restabelecimento, não tem a volta da saúde, não tem nada. Não tem nada. E quando ele coloca o amor, não é um amor egocêntrico, narcisista, porque isso é vaidade, não é amor, mas é um amor no qual eu me aceito do jeito que eu sou, e me vejo como um ser único no palco da criação, porque é verdade. A gente viu no Livro dos Espíritos que não tem um indivíduo que é igual ao outro. Não existe um indivíduo que é igual ao outro. E o mais interessante, a nossa digital, os nossos dedos, não são iguais à dos outros. Ela é única.
ela é única, porque nós somos seres únicos no palco da criação. Então nós precisamos nos amar, nós precisamos gostar de nós, porque todo esse amor no qual nós falamos em processo de caridade, que nós falamos no processo de misericórdia, de compaixão, de indulgência, se eu não tiver comigo, que se lasque o meu próximo, porque eu não faço isso comigo. Eu só faço quando eu percebo a dor do outro, quando eu me amo, porque o amor sutiliza as fibras da nossa alma, o amor sutiliza o nosso coração, o amor nos deixa sensíveis, e aí nós conseguimos nos colocar no lugar daquela pessoa que sofre, ou que passa por qualquer provação ou expiação, sem julgar, sem condenar, e aí nós fazemos sem medida, sem pedir nada em troca, sem retribuição, porque nós damos amor, porque nós estamos vivenciando o amor conosco. Nós temos que ter um romance único e exclusivo conosco. Na verdade, esse amor próprio nos vai garantir esse romance para a vida inteira, que vai nos garantir o entusiasmo pela vida, a vontade de viver, né? De ver o colorido, de ver o brilho, de ver o sorriso, de ver a alegria, de ver o positivismo mesmo nas dificuldades. É só o amor. É só o amor. A gente fala de felicidade, mas é difícil ter felicidade se não tiver amor, se você não se amar. Se você não se amar, você não vai ser feliz. Não vai. Então, toda a pedagogia, todo o ensinamento de Jesus, ele quer nos mostrar que começa, na verdade, começa no cerne da nossa alma. Começa no nosso coração. Começa com cada um de nós. Se ame. Se valorize, porque através do amor você vai resgatar a tua autoestima, através do amor você vai se auto-perdoar, através do amor você vai ter um bom senso da onde termina a sua liberdade e da onde começa do outro. É somente com o amor. Por isso que ele resume os 10 mandamentos em 2. Esse é o maior. Se vocês querem saber qual é o maior de todos, ame. E aí o que ele define falando isso? O que Jesus define falando isso? Religião do amor. Religião do amor. A verdadeira religião é a prática do amor consigo e com o meu próximo. Isso define o que é religião. Isso define o que é religião. O restante são dogmas e são doutrinas vãs, criadas por nós. Criadas por nós. Por tradição, por costume, né? Passado de ancestral para ancestral, de geração para geração. Mas o que fica afinal, é amor. Tanto que a trajetória de Jesus, quando a gente estuda a vida dele, quando a gente estuda a vida dos apóstolos, foi uma vida voltada ao amor. Uma vida voltada ao amor. Aí a gente diz, mas realmente nós não somos Jesus, nós não somos apóstolos. Por isso que ele diz que esse amor tem que começar conosco. Porque é através desse amor, por ser a lei maior, o mandamento maior, é através desse sentimento que vai fazer com que a gente se ligue ao Criador, se sintonize com os bons espíritos, através do amor. É através do amor. Então nós chegamos à conclusão que nós fomos criados para amar. Todos nós fomos criados para aprender a amar. E isso tem que começar com cada um de nós. É isso que Jesus nos ensina. Pratique isso com você, né? Exercite o amor com você, a autocompaixão, a indulgência, o auto-perdão, porque automaticamente, se você exercitar isso com você, você também vai fazer com o teu próximo, porque o que você faz com você, você faz com o teu próximo. Conforme nós tratamos o nosso próximo,
é o que nos define o nosso universo íntimo. É o nosso estado de espírito. Mostra o nosso egoísmo, mostra a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, conforme nós tratamos aqueles que estão ao nosso redor. Começando com a família, começando conosco em primeiro lugar. É como nós nos tratamos, é como nós definimos os sentimentos em nós. E aí nós refletimos isso no outro, né? É aí o que coloca ao Evangelho. Se você quer compreender, se você vai ter uma atitude com uma pessoa, e você quer analisar se essa atitude é benévola ou não, se coloca no lugar dela. Se põe no lugar dela. Você gostaria de receber dessa maneira, que fosse falado com você desse jeito? É assim que você gostaria? Então, se você se colocou no lugar e dizer, não, eu não gostaria que fosse feito assim comigo, então não faça para outro. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro do bem viver aqui na terra. É do bem viver. Por que Jesus estava falando isso? Porque é lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Conforme você se trata, isso vai refletir no próximo mais próximo, que é a família, que vai refletir na sociedade, né? Então às vezes a gente quer mudar a sociedade. Não tem como mudar a sociedade. É o indivíduo que tem que ser mudado. O indivíduo precisa ser educado para aprender a se amar. Na verdade, nós deveríamos ser educados para compreender as nossas emoções, para entender as nossas emoções. De uns 10 anos para cá, a neurociência começou a valorizar muito o campo das emoções, porque eles perceberam que, na verdade, são as emoções que definem o caráter de um homem. É aquilo que ele sente. É o que define. Então nós deveríamos ser educados a aprender a nos amar, a nos aceitar como nós somos, em primeiro lugar. Porque se nós fôssemos educados assim, em aprender a nos amar, aceitando as nossas imperfeições, procurando se conscientizar do nosso papel, nos educando nesses sentimentos, automaticamente, né, nós daríamos um bom reflexo na sociedade. Agora, o que nós transferimos para os nossos filhos? Muitas vezes os nossos traumas, os nossos anseios, as nossas frustrações, as nossas expectativas sobre os nossos filhos, sem aceitar, sem enxergar que ele é um indivíduo à parte. Ele é meu filho, mas é um espírito imortal, que traz assim as suas inúmeras memórias, que traz as suas virtudes, que traz o seu talento, que não é igual ao meu, a sua forma de compreender a vida, que também não é igual à minha. Então, educar no sentimento é ajudar o indivíduo na sua orientação ao despertar das nobres virtudes. Isso seria essencial. Quando Jesus coloca que o amor, né, é o maior mandamento, e hoje a neurociência diz que as emoções têm na verdade, um grande princípio no ser humano, isso vem de encontro ao que Jesus ensinou. Vocês querem ver uma coisa interessante? Se você pegar uma criança até os 7 anos, o desenvolvimento do cérebro dela, primeiro começa com o desenvolvimento do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o sistema nervoso central, que é responsável pelo quê? Pelas funções vitais do nosso organismo. Depois, quando ela tem a sua faixa de 6 meses em diante, começa a ter o desenvolvimento do sistema límbico. O sistema límbico é o cérebro emocional. É o cérebro emocional. Então, a criança, do 0 ao 7, né, o sistema límbico dela está em pleno desenvolvimento, essa parte do cérebro. Mas por quê? Olha como a natureza é sábia. Por que não desenvolve o primeiro lobo frontal, que é a parte do cérebro que desenvolve o pensamento abstrato, contínuo? Por que não desenvolve essa parte e desenvolve a primeira parte do sistema límbico, o cérebro emocional? Porque, na verdade, as emoções, nessa idade, é o que vai ajudar, quando bem definidas,
é o que vai ajudar na personalidade e no caráter desse indivíduo mais à frente. Então não se semeia primeiro no campo da razão, é no campo da emoção. Por isso que a criança é lúdica, ela é extremamente emocional, né? Ela põe sentimento em tudo. A criança põe sentimento em tudo, nos bichos, em tudo. Em tudo. Porque se desenvolve o cérebro emocional em primeiro lugar. Por quê? Porque as emoções é que dão o colorido, é que dão sentido para a vida. É o que forma realmente a visão profunda do ser. De como ele vai sentir, né? E perceber o mundo mais à frente. Então uma criança no qual ela tem esse desenvolvimento, né? E a gente começa a entender essa capacidade, né? De que o amor, né? A gente constrói na criança, principalmente tentar construir na criança sentimentos altruístas, como amor, como perdão, como compreensão, como aprender a se colocar no lugar do próximo. Quer dizer, ela já está apta, um campo fértil a isso, mas muito fértil. Tanto que você vê que a criança, né, ela tem ela já por esse desenvolvimento do cérebro emocional, do sistema límbico, ela já é carinhosa. Ela já por natureza, ela já é. Quase que via de regra, ela é carinhosa. Então a gente tem que reforçar esses sentimentos que são nobres. Para fazer um adulto maduro, um adulto que aprenda a se amar, que aprenda a se aceitar. Por isso que Jesus falava, deixar vir a minhas criancinhas. Elas têm o reino do céu. O reino do céu, claro, né? Ele estava explicando que elas estavam vivenciando, né, essa pureza desses sentimentos. Porque é um espírito imortal, sem dúvida que traz aí as suas imperfeições e mazelas. Mas nessa idade, a criança ela é muito pura. Ela tem essa pureza. E que isso precisa ser trabalhada mais e mais de uma forma profunda. Sentimentos que vão realmente formar o homem de bem. O homem de bem. O que Kardec fala sobre o processo de educação? Kardec fala que o processo de educação é a formação de caracteres, características. E como é que você forma caracteres? Depois que o indivíduo está adulto, você não consegue formar mais. Você só forma caracteres do homem de bem começando na criança. Processo educativo. Semeando naquele terreno que está fértil, aonde ela vai captar, absorver aquilo de uma forma muito profunda. E depois aquele amor, né? Aqueles sentimentos que nós vamos trabalhando nas crianças, aquilo, se for para caracteres de bondade, de benevolência, vai fazer um indivíduo que aprende a se amar e que consequentemente aprende a amar o seu próximo. E aí a profissão que ele escolher, ele compreende que a profissão dele é um ideal de amor. É um ideal de amor. Não é um ideal de sugar o outro, né? Mas sim de amor. Então ele vai ser um bom profissional, porque ele coloca o ideal em primeiro lugar. O dinheiro é consequência daquilo que ele gosta de fazer, daquilo que ele foi ensinado por amor, a se amar. Então, quando Jesus fala do amor, e a gente começa a entender pela neurociência, né, nesses estudos, a gente vê a importância desse sentimento, porque a gente banalizou o amor. Nós banalizamos esse sentimento. Ou nós colocamos ele num ápice que é extremamente difícil de se atingir, ou ele foi banalizado. Ou ele ficou num campo muito superficial. E ao contrário, todo o processo do cristianismo,
Todo o processo do reino do céu, quando se coloca, nada mais é do que o despertar das virtudes, porque um indivíduo que se ama é feliz. Um indivíduo que se ama é positivo. É um indivíduo que tem outros olhos. É um indivíduo que não vê problema, ele vê solução, ele vê respostas. Porque faz com que ele trabalhe para achar essas respostas. O amor o motiva. Sem amor nós não temos motivação. Nós adoecemos. E hoje a humanidade está doente, descrente. O homem está descrente de si próprio, porque não se ama. O homem está depressivo, está ansioso, está com medo. Nós vivemos um tempo do ansiolítico. Hoje é o ansiolítico. Porque nós não nos amamos, nós não fomos educados para nos amar. Nós somos educados, infelizmente, para ser melhor do que o outro, ser competitivo. Nós somos educados para ser competitivos, para competir com o outro, para ser melhor do que o outro, para ganhar mais do que o outro, como uma posição, como um reconhecimento. E nós percebemos que essa posição, esse reconhecimento, na verdade, não complementa, não preenche o vazio da sua alma. Não consegue preencher. Tem pessoas extremamente bem-sucedidas, que ganham muito bem, diplomadas, mas que no qual não são bem-sucedidas no campo íntimo, porque não foram ensinadas a se amar, não foram ensinadas a amar ao próximo, para ser uma boa pessoa, um homem de bem. Nós estamos aqui para nos tornar homens e mulheres de bem, de boa vontade. E nós só teremos paz no mundo, nós só teremos tranquilidade, nós só conseguiremos acabar com as guerras, as dissensões, a violência, através do amor. Isso não é uma utopia. O que Jesus nos deixou não é uma utopia. É um roteiro a ser seguido. Não é uma coisa que a gente lê e diz, bonito. É uma coisa para ser vivida, pensada, analisada. Se nós queremos realmente ter paz, se nós queremos realmente ter uma vida equilibrada, uma vida bem vivida, uma vida feliz, com dignidade, com paz de espírito, de consciência, de ter o seu dever cumprido. Então o amor é um sentimento que realmente faz com que todos nós possamos evoluir, nos transformar e automaticamente gerar a regeneração que no qual todos nós esperamos. Mas não é um sentimento que cai nos nossos corações, é um sentimento que tem que ser exercitado. Ele tem que ser vivenciado. Ninguém, na verdade, nós nascemos e vamos aprendendo a amar. Nós nascemos realmente para amar, mas nós vamos aprender. Vamos aprender com esse sentimento. O que é esse verdadeiro sentimento? Um sentimento desprovido de qualquer outras segundas e terceiras intenções. É um sentimento que nós estamos tentando compreender e vivenciar em nós. Mas é um sentimento extremamente libertador. É extremamente libertador. Quem diz que tem um pouco de ciúme é porque ama, está extremamente enganado. Porque quem se ama quer liberdade. Quer liberdade de expressão, quer liberdade de pensamento, quer liberdade. E o amor tolera isso. O amor compreende isso. O amor compreende isso. Porque a gente compreende que o outro não é meu, não é minha posse. Ao contrário, é um indivíduo no qual tem a sua opinião, tem os seus pensamentos, tem os seus sentimentos, tem as suas realizações. Então nós ainda estamos longe
infelizmente, de entender esse amor puro e cristalino ensinado por Jesus. Estamos engatinhando. Estamos engatinhando. Tanto que se fala que se matou por amor. Por um amor doentio. Por um amor egoísta. Por um amor posse. Né? E é o que ocorre. Né? O mesmo amor fanático pelos ideais. Quantas barbaridades são cometidas? Quantas barbaridades são cometidas quando nós não compreendemos o que é realmente esse sentimento? O quanto ele é libertador. O quanto que ele, na verdade, nos transforma, nos realiza no nosso campo íntimo. Então nós precisamos aprender a nos amar. É nos amar. Né? Eu não vou com aquele indivíduo, não gosto dele. Tudo bem. Se você não gosta dele, mas tenta gostar de você. Tenta se amar. Né? Tenta pelo menos você se amar. Tenta fazer um esforço de você gostar de você, do jeito que você é. Né? E agradecer a Deus pela oportunidade da existência carnal, da existência espiritual, da existência carnal, através do processo da reencarnação. Né? Então, todo ensinamento, quando se fala, onde está todo o ensinamento? Porque esses mestres, quando vieram à Terra, eles não ensinaram nada. Viu? E vou explicar o porquê. Porque todos esses ensinamentos, quando a gente foi criado por Deus, todos esses ensinamentos estão aqui. Esses mestres que vieram, o que eles faziam conosco? É eclodir, é despertar um ensinamento que já está aqui, que já está em nós. O que Jesus fez foi despertar esse amor que nós temos, porque todos nós temos esse sentimento. Todos nós temos as respostas para os nossos problemas. Está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Tudo. Você acendeu a tua luz, você iluminou a tua estrada. Você acendeu a tua consciência, você se orienta no teu caminho. Você passa a ser mestre de si mesmo. Aí você sabe o que é bom para você, o que não é, o caminho que você vai percorrer, as dificuldades que você vai passar, por um estudo da tua alma, das tuas tendências, dos teus vícios. Então tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Como dizia Platão, né, Denise? Recordar é viver, é isso? É mais ou menos isso ou não? Pensando naquela frase. Eu conheço te mesmo, mas o Platão dizia o seguinte, né? Que na verdade a gente não aprendia nada, a gente recordava as coisas. Né? Viver é recordar, alguma coisa nesse sentido. Claro que tem o processo do conheça-te a ti mesmo. Mas o que o Platão queria dizer, que na verdade estava tudo dentro de nós. Mas para ver o que está dentro de nós, aí eu conheça-te a ti mesmo. Então, eu ia te falar o seguinte, isso me intriga. Você fala, se ama. Para mim é abstrato isso, não sei para vocês. Como que a gente se ama? Eu fico com isso na minha cabeça. Como eu faço para me amar? Eu fiz isso na minha cabeça. E aí a gente vai ouvindo de um, de outro, lendo, se informando. E aí a gente se autoconhecer e ver o que a gente gosta ou não gosta. Fala um pouco. Perfeito. Realmente um sentimento que a gente fala, parece que tem um caminho, né? Quando a gente fala, na verdade não é que existe um caminho. Eu acho que existem vários caminhos para se chegar nisso, né? Um deles, que eu acredito muito que facilita, é o processo meditativo. Eu acho que de você entrar em contato com os teus sentimentos, em contato com você. Essa é a porta estreita que Jesus falava. Porque quando você entra num processo de conscientização, que você busca se espiritualizar,
que você está lendo, que você está trabalhando, que você está ajudando. Esse processo meditativo, né, de você 5 minutos, 10 minutos, não é uma questão de se orar para pedir, mas é um processo de se meditar para se conhecer, para saber o que pedir. Então você tem que entrar em contato com os teus sentimentos. Então o processo meditativo é um deles, como a própria oração. A oração é um processo meditativo, de você entrar em contato com você. Outro processo é o que ensinou Santo Agostinho, processo de reflexão no final do dia, de fazer uma análise como foi seu dia, os seus sentimentos, se você fez o bem, se você não fez o bem, se ficou algum mal entendido. Quer dizer, então você está tendo contato com a tua alma. Esse contato com a tua alma vai fazer com que você conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Que verdade é essa? A minha verdade. Eu preciso ter um contato com a minha alma para que eu conheça a minha verdade. Para que eu conheça essa essência espiritual. Quando você faz uma coisa que gosta, porque quando se há amor verdadeiro, né, e você gosta daquilo, você passa a ter um contato também com sua alma, porque o amor te dá um contato com sua alma. Meditação, oração, reflexão, caridade, a própria caridade, você ouvindo uma história, né, você se colocando no lugar daquela pessoa, aquilo te faz chorar, e o te fazer chorar é sentir os teus sentimentos também, porque são parecidos com aquela pessoa com qual está sofrendo. Isso são processos no qual, né, vai sutilizando o nosso amor egoísta. E aí quando você, por exemplo, chora ou ouve uma história, você fala, nossa, por que eu fiquei tão emocionado? Aí você percebe uma coisa que você não tinha percebido em você. Sim, você tocou a tua alma. Então tem muitas vertentes que vai nos levar a isso. Por exemplo, olha só, uma paisagem, alguém na rua pedindo, alguma coisa. Esse despertar, sabe? Esse despertar, quando você está buscando, né? É claro que quanto mais você busca, né? Que é o processo de buscar, de se ajudar, de se conhecer, quanto mais você se aprofunda em você mesmo, para você compreender tudo isso, claro que você vai conseguindo definir o que é o amor. Porque a definição de amor para você é uma, para fulano é outra, de acordo com a evolução, o aprendizado de cada um de nós, né? Mas essa busca espiritual, essa busca que faz a gente despertar esse sentimento de religiosidade, de espiritualidade, isso nos ajuda muito, né? Ajuda demais. Vai saber ouvir o outro, né? Agora, nós estamos num processo, Denise, de amor. Claro que é um processo que não é a curto prazo, é um processo a longo prazo, é um processo de muitas existências, para que a gente possa vivenciando isso pouco a pouco, uns mais, outros menos, de acordo com a boa vontade de cada um de querer entender isso. De querer entender isso. E até entender e internalizar. Internalizar, perfeito. Porque na verdade não é um processo só de fora, né? Porque nós não estamos só. Porque analisar o amor, para eu, é muito. Você tem que vivenciar isso, né? Você precisa vivenciar isso em você, né? Em você, para que você consiga definir isso e enxergar esse sentimento. Então, por exemplo, um processo de cura, um processo do indivíduo que não aguenta mais a dor. Então, se ele não aguenta mais a dor, ele tem que fazer o contrário, ele tem que se amar. Aí esse processo de se amar, o que ele representa e simboliza? Quando eu busco, quando eu peço, quando eu bato, quando eu procuro, quando eu me levanto, quando eu ando, quer dizer, então automaticamente eu estou indo atrás do quê? Do amor. De início,
esse amor, essa busca, ela começa de fora para dentro. Depois ela vem do que? De dentro para fora. Então as pessoas que chegam até nós, elas vêm em busca disso de fora para dentro, né? Elas querem sanar o quê? As suas dificuldades, suas dores físicas e emocionais, não é isso? Depois, ao longo do tratamento, quando vai ficando aqui, 4 sessões, 8 sessões, aí começa um processo inverso. A pessoa então percebe que é ela com ela mesma. E aí então compete a gente que já entendeu e está tentando vivenciar isso, ensinar aqueles que no qual precisam compreender que o processo de cura maior é de dentro para fora. Isso é amor. Isso é amor. Então esse processo que nós fazemos aqui de atender as pessoas, na verdade, serve também para muito mais para nós, para compreender cada vez mais esse mecanismo e vivenciar esse mecanismo. Porque você só ama, Denise. É muito difícil falar de amor se você não viver com as pessoas, não estar com pessoas. E aí não estou falando dentro do aspecto de religião, dentro da sala de aula, pessoas, que você pegue esse amor, que você entenda que aí ele pode ser definido como autoajuda, autoconhecimento, introspecção, reflexão, meditação, não importa, né? E que você envolva esse amor no seu coração, que você tenha esse amor, envolva, para que você, ao contato dos seus, seja aluno, seja parentes, aqueles que trabalham ao teu redor, você possa desenvolver isso, mas não é neles, é em você. É em você. Só que também desenvolve neles quando há uma mudança em você, do seu modo de você se tratar. O modo de você se tratar diferente, porque o amor faz com que a gente se trate de modo diferente. A nossa luz brilha, os nossos olhos brilham, e as pessoas sentem essa vibração, porque conforme então você passa a se tratar, você passa também a tratar da mesma forma as pessoas. Agora, para esse desenvolvimento, é somente viver em sociedade. Não dá. Esse sentimento, ele não se desenvolve em isolamento. E aí vem a história de Jesus, que é o exemplo. Que é o exemplo. Né? Que ele não fugiu das pessoas, ele não se isolou das pessoas. Ele esteve com as pessoas, amando as pessoas, aceitando como elas são, tratando elas de forma carinhosa, para que as pessoas pudessem perceber, não do trato dele, mas como elas deveriam se tratar a si próprias. A si próprias. Por isso que Jesus não condenava ninguém. Por isso que Jesus não julgava ninguém. Porque na verdade ele fazia o papel inverso do que nós fazemos com as pessoas, com a sociedade. Nós ficamos afirmando a todo momento os defeitos das pessoas. Ou nós jogamos na cara o bem que nós fizemos a ela. De forma consciente ou de forma inconsciente. Nós damos, mas tiramos. Nós damos, mas tiramos. Né? E outra coisa, o amor, Denise, não pode se ter pressa para colher os frutos dele. Não dá, não pode. Né? Os frutos dele é particular de cada um e vem com o devido tempo. É igual filho, né? Uns deslancham, outros ainda ficam, e aí a gente tem que continuar semeando, incentivando, motivando, ouvindo, instruindo, amando, para que ele possa também bater asas e voar. Porque se você censura, se você reprime, né? Se você exige e não tolera, ele não consegue ele mesmo se amar. Ele não consegue se amar. Ele não consegue se aceitar. Porque se aquele que me criou não me aceita do jeito que eu sou, como eu
posso sair dessa circunstância? Aquele que me deu a vida, os meus pais que me deram a vida, não me aceitam como eu sou, com as minhas dificuldades, como ele vai se aceitar? A gente só está reforçando algo que é negativo, como nós costumamos fazer isso conosco. Eu sou um fracassado, não sirvo para nada, né? O fulano é melhor do que eu, e assim por diante. Quer dizer, se você está se enxergando dessa maneira, automaticamente você vai se pôr numa posição bem menor. Agora, você imagine uma pessoa, você já está se sentindo dessa maneira, e aí você pega uma pessoa que você ama muito, e como diz André Luiz, jogar água fervendo numa planta, dizer a verdade é como jogar uma água quente numa planta, você mata ela, né? Você que é educadora, você sabe melhor do que eu sei nesse sentido de processo de educação, né? Se a gente não incentivar e motivar que o aluno se desenvolva, cresça, aprenda, né, conheça suas emoções, sua capacidade, porque a arte de educar é ver talento, e todo mundo tem o seu. A arte de educar é ver talento no outro. A gente precisa ter esse olhar, essa visão, ver talento. E era o que Jesus fazia, ele via talento. Ele não via homens fracassados, mulheres fracassadas. Ele via filhos de Deus, por ser filhos de Deus, com grande potencial divino a ser desenvolvido. E ele, como um educador de almas, ele só desenvolvia a capacidade de cada um, com uma palavra, com um gesto, com um olhar, com um carinho, né? E com toda a paciência do mundo até o final dos dias dele aqui na terra. Então é a mesma coisa conosco, só que a gente precisa fazer isso conosco, em primeiro lugar, para praticar o próximo, porque o próximo é a prática, o próximo é o exercício. Então eu tenho que começar comigo, eu preciso fazer essa mudança. Então vamos lá, vamos fazer essa mudança. Você quer um exercício para começar? Acorda de manhã, se olha no espelho e diz: eu me amo. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas iriam conseguir. Foi o que me foi inspirado para que eu pudesse sair do alcoolismo. Eu só venci o alcoolismo porque me vinha essa inspiração para eu acordar de manhã. A primeira coisa a olhar no espelho era dizer para mim mesmo: eu me amo. 3 vezes: eu me amo, eu me amo. Era extremamente difícil. E olhar no espelho e dizer: eu me amo. De verdade. Mas era um exercício até o ponto de eu me amar e dizer: não quero mais o álcool, porque eu me amo. Não quero mais porque eu me amo. Então é um exercício, como um processo de meditação. O processo de meditação é você se imaginar o que você gostaria de ser. Plasma! Eu gostaria de me amar, gostaria de me aceitar do jeito que eu sou, gostaria de estar bem comigo. Então plasma isso, entre num processo de meditação, trabalha teus pensamentos, imagina você como você quer ser, plasma todos os dias. Uma hora você vai conseguir, uma hora a gente consegue. Isso é a mesma coisa para conter a ansiedade, para conter certos vícios, para vencer certos comportamentos, certos medos. Pensa como você gostaria de ser. Você pensou aquilo que você gostaria de ser realmente? Mentaliza aquilo, o que você quer ser, e vai. É como mentalizar a cura. Se você plasmar aqui a tua garganta, se você tiver um câncer na garganta, se você tiver um problema no coração, no fígado, e você todos os dias na tua oração, você mentalizar aquele lugar doente, e mentalizar que ele esteja saudável, você está praticando a autocura, você está fazendo uma reprogramação biológica. Isso está no livro Biologia da Crença. Você está fazendo uma reprogramação biológica. Pensamento é vida. Isso é amor, porque você quer o melhor para você. É uma forma de amor, porque o amor nasce em todos os campos. O amor não nasce só no campo religioso.
Ele nasce em todos os campos, em todos os gêneros. Todos. O amor nasce até do ódio. Ele só não nasce da indiferença. Mas do ódio ele nasce. Porque de ódio para amor também é algo muito sutil que separa. Principalmente nós que ainda estamos aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Então ele nasce de todos os campos. Ele nasce do trabalho, o amor por um objeto, o amor por um animal, o amor por uma planta, o amor por uma criança, o amor pela arte, pela poesia, pelo quadro, o amor pela pessoa, pelo pai, pela mãe, pela mulher, pelo filho. Em qualquer relação, o amor nasce. Amor é amor. Não dá para... Amor é amor. E aí ele pode nascer em qualquer campo da vida. No campo da ciência, da filosofia, ele nasce em tudo. Né? E aí, se a gente for definir a humanidade, tudo que a humanidade fez até agora, tudo que nós temos de maravilhoso, de tecnologia, de comunicação, de transporte, urbanismo, construção, né? Em ciência e medicina, eu posso definir uma única coisa: tudo isso foi realizado com amor. Porque teve gente que se debruçou nisso e estudou, né? Teve gente que perdeu horas a fio pensando em construir aquela ponte, aquele edifício, calculando para que ele tivesse sim uma aparência, uma estética bonita, mas que também tivesse segurança, que pudesse trazer bem-estar às pessoas que iriam usufruir disso. É amor, Denise. É amor. É o mesmo amor que tem a mãe por um filho, ou é o mesmo amor do homem da ciência dentro do laboratório do seu microscópio. É amor. O que nós estamos vivos de pé aqui, nós devemos muito aos nossos pais, por amor deles, que se sacrificaram, que se renunciaram, querendo ou não, para que a gente pudesse estar aqui hoje e ser o que nós somos, por amor. Como nós iremos fazer para os nossos filhos, por amor, querendo dar o melhor para eles, dando o melhor de nós, é amor. Então nós podemos definir, por mais que ainda a gente vê violência, tudo, mas em cada ato do ser humano existe sacrifício. Existe sacrifício. E se existe sacrifício e renúncia, existe amor. Só que a gente não consegue enxergar isso. Que o nosso ato de acordar 6 horas da manhã, né, para pôr a comida em casa, para ter um entretenimento, para pagar a escola do filho, é um ato de amor. Porque muitas vezes eu vou com dor de cabeça, eu vou cansado, eu vou irritado, não vou bem. Quantas vezes é um ato de amor? Ou um ato de amor da professora, que por seus alunos, a mesma coisa. O compromisso, a responsabilidade, o médico, a mãe. Vocês querem mais do que a mãe? A mãe que carrega no ventre, que se sacrifica todo o tempo dela, o tempo que ela não dorme, o tempo que ela não come, o tempo de preocupação. Se somar isso gratuitamente, vai uma grande parte da vida da mãe. E a mãe se desdobra para fazer pelo filho. Amor. Simplesmente por um ato de amor. Simplesmente por um ato de amor. Então nós somos movidos pelo amor. Por amor a alguma coisa. Até o mais vil assassino dos homens, o mais bárbaro, tem amor por alguma coisa. Tem amor por alguma coisa. Então nós somos movidos por esse sentimento e sem perceber nós somos. Só que esse sentimento, conforme a evolução, conforme nós progredimos, ele se sutiliza. Mas nós estamos sendo baixados e rumados pelo amor. Pelo amor. Então, nós somos, na verdade, nós não conseguimos fugir desse sentimento. Não tem como fugir desse sentimento. É Ele que nos move, é Ele que nos dá força,
é Ele que tempera a nossa vida, que dá gosto, que dá sabor, que dá brilho, que dá sorriso. É amor. É o amor. Só que uns se utilizam mais rápido do que o outro, mas aquele outro, sem ele perceber, ele está sendo arrumado para isso. Por isso que a terra é um laboratório de se fazer anjo. A terra é um laboratório de se fazer anjo. Porque um dia nós vamos ser anjo. Nós estamos galgando para ser anjo. Sem a gente perceber, mas nós estamos sendo arrumados a isso. Por isso que Jesus, estou findando, por isso que Jesus coloca o amor como o maior mandamento. Porque tudo que é criado no universo é criado com amor. É criado pensando em alguém, pensando numa coletividade, pensando em alguma coisa, sempre. Então não tem como fugir desse sentimento. Mas como nós somos ainda primitivos, o nosso amor ainda é primitivo. Mas se a gente... Hoje eu entendo quando o Divaldo diz assim, perguntaram para Divaldo Franco, nossa Divaldo, a terra está um lugar ruim de se viver, é muita violência. O Divaldo falou, não, é o melhor momento da terra, porque nunca teve tantas instituições que amparassem o ser humano. É que nós não conseguimos enxergar isso, porque os nossos olhos ainda estão vidrados à violência, ao primitivismo, à barbárie, ao escândalo. Mas a terra está rodeada de instituições religiosas, ONGs, sem fins lucrativos, buscando a melhora do indivíduo, socorrendo o indivíduo em todos os aspectos da vida dele. E tem. Só que a gente não consegue enxergar, Denise. Mas tem. É um momento propício do amor. É um momento propício do amor. E é com esse amor que nós vamos conseguir abaixar a guarda, que nós vamos conseguir nos unir, nos dar as mãos e compreender que nós somos indivíduos da mesma espécie. É o único sentimento que vai nos dar essa compreensão. Porque sem amor, a intolerância é enorme, a violência vai continuar reinando, o egoísmo também da mesma maneira, e aí vai ter desigualdade, vai continuar tendo desigualdade e injustiça. Só como nós nascemos para amar, e com amor, o Kardec define uma lei em 3 sentimentos, que estão no Livro dos Espíritos. O Kardec define amor, caridade e justiça na mesma lei, porque também caminham junto. Sem amor não há caridade e não há justiça. Com amor vem a solidariedade, a fraternidade, e aí então tem a justiça. Então é um triângulo, uma tríplice aliança que são 3 aspectos que dependem um do outro: amor, caridade e justiça. Jesus nos perdoe.